Vamos fazer mais um pós-pós. Na verdade, a real é que enquanto o seu Vanderlei Luxemburgo for técnico do Corinthians, seria obrigado a fazer pós-coletivas, né? Porque são inacreditáveis as coletivas do seu Vanderlei Luxemburgo, né? Chegam a ser bizarras, né? Emblemáticas do momento pelo qual passa o Corinthians, né? É a nossa cara, né? O Corinthians virou uma coisa bizarra, né? Entre nós, né? Que ninguém nos ouça. Mas as entrevistas coletivas do cara são assim, o cara se supera, porque você vê claramente um sujeito que não aceita o fato de ser um treinador ultrapassado, que ele é um cara que está o tempo inteiro incomodado por saber que vai ser questionado por ser o cara ultrapassado que ele é. Então é um festival de patada em jornalista, de não responder pergunta nenhuma, de fugir de todas as perguntas e de cometer dizer alguns absurdos, algumas coisas que chegam a ser assim, meio impressionantes, né? E passou meio batida a coletiva do Vanderlei no sábado, e eu fiquei horrorizado depois que eu vi aquilo. Eu fui assistir de novo, sempre tem que respirar fundo, criar coragem, tipo, lá vamos nós ver a coletiva do Vanderlei, porque é sempre bizarro. E dessa vez não foi diferente, né? O que me chamou a atenção, e é isso que eu queria dividir com vocês hoje, foi... O cara perguntou pra ele lá, da fase do Corinthians, qual vai ser o campeonato que o Corinthians joga, vai brigar em cima, como você falou, vai brigar pra não cair, o que esperar, aquelas coisas. E olha o que ele respondeu, tá? Se eu não entendi errado, se eu entendi errado, por favor, me corrijam. Mas eu acho que eu não entendi errado. O que ele falou foi o seguinte: não, vocês têm que ver que nós criamos uma situação de ter criado expectativas, porque nós que criamos, porque se você for ver bem, ele falando daquele jeito dele lá, nós viemos com os reservas para a Argentina. Nós íamos com o time reserva para a Argentina, mas aí os titulares, os principais falaram, não, eu quero ir, nós vamos. Então aperta a tecla pausa aí agora e vamos pensar. Como assim, professor, se é com reservas para a Argentina? Se o Corinthians vencesse o Argentino Júnior lá em Buenos Aires, o Corinthians estaria vivíssimo na Libertadores. O Corinthians sequer precisaria vencer o Independiente del Valle no Equador. Bastaria empatar com o Independiente del Valle e depois ganhar do Liverpool em casa para passar de fase na Libertadores, o que é uma obrigação de um time do tamanho do Corinthians. Como eu disse aqui inúmeras vezes, vocês viram no especial que eu fiz sobre a irritante história do Corinthians em Libertadores. O Corinthians é rei de primeira fase. Cai depois, né? Cai nas oitavas, né? Via de regra cai nas oitavas, mas o normal é ser rei de primeira fase. Não passar da primeira fase da Libertadores como o Corinthians fez esse ano, uma façanha. É uma façanha. É uma coisa inacreditável. E o cara falou com a maior disfarçatez do mundo que ia mandar time reserva. Ou seja, é por isso que o seu time andou em campo lá então, Vanderlei? É que não tem ninguém com coragem para perguntar, e mesmo se perguntar você não responderia, porque ele dá patada e foge. Mas a pergunta que eu queria ter feito lá, o canal do Povo Escolhido com a sua credencial de imprensa, fala assim, peraí, Vanderlei, peraí. Você tá falando então que você queria que o time reserva? Ou seja, você queria fugir da Libertadores? Porque o Vanderlei falou uma coisa, que eu concordo. Vamos combinar uma coisa aqui, ele falou. O Corinthians não tem elenco para disputar 3 competições. Eu concordo. Todo mundo sabe disso. Mas você ia abrir mão da Libertadores? Com que direito, professor? Quem te autorizou a fazer isso? A diretoria te autorizou a fazer isso? A torcida te autorizou a fazer isso? Que papo é esse? E aí olha o que ele fala. E aí como nós fomos lá e empatamos, ele fala como se fosse um grande resultado. Nós criamos essa condição de chegar vivo na última rodada. Ou melhor, na rodada contra o Independiente del Valle. E aí criou essa expectativa. Ou seja, a culpa é nossa, então, de termos criado uma expectativa de achar que o Corinthians teria condições de vencer o Independiente del Valle. Que porra é essa, mano? Que resposta é essa? Que coletiva é essa? E ninguém falou nada. Ninguém falou nada? Cadê o pessoalzinho da imprensa tradicional aí pra falar alguma coisa? Eu não vi ninguém falar nada sobre isso. É escandalosa essa resposta dele. Ou seja, o Corinthians entregou a Libertadores, é isso? E agora os caras vão vir com um papinho de que se ganhar do Liverpool, o Corinthians está classificado, é constrangedor, pra Sula. Tá, e aí disputar 3 campeonatos vale? E aí disputar 3 campeonatos tudo bem, porque nós vamos disputar o Brasileiro, a Copa do Brasil, que estamos na Copa do Brasil ainda, e a Sula, a Grande Sula, é isso? Enfim, eu achei bizarro o cara falar o que ele falou. Bizarro. E como eu disse aqui várias vezes pra vocês já, é inacreditável um time como... Tá um frio desgraçado, mano, eu já tô suando. É incrível como o Corinthians já chegou num ponto, minha humilde opinião, claro, mas vocês
hão de concordar comigo, eu não vejo o Corinthians fazendo uma campanha de razoável para boa com Vanderlei Luxemburgo, tá? Como eu falei para vocês aqui várias vezes, dá para se saber muita coisa sobre um treinador pelo que ele fala, pela maneira como ele fala, pela maneira como ele se comunica. E o Vanderlei é um somebody lovezinho de merda, é isso, um ultrapassado sim. Um cara cujo último trabalho, eu disse para vocês aqui várias vezes, faz 15 anos. Desde então foi um fracassado. As pessoas que cogitaram trazer Vanderlei Luxemburgo de volta não apenas desrespeitam a instituição, como trabalham com memória afetiva. É aquela coisa, ele foi bem em 98, vamos trazer de volta. É igual traz o Oswaldinho então de volta, né? Traz o Antônio Lopes de volta. Quem sabe já vai ser campeão brasileiro se trouxer o Antônio Lopes de volta. É bizarro isso. Vamos contratar Parreira. E com certeza vamos ganhar a Copa do Brasil. É ridículo isso, né? E o Vanderlei dá mostras a cada dia que passa de que, de fato, é um cara ultrapassado. Fica a pergunta, portanto. Quando é que vamos começar o Fora Vanderlei, né? Pô, você já tá criando campanha contra? Não tô criando. Só tô dizendo pra vocês que algumas coisas me parecem inevitáveis. Eu duvido que o Corinthians termine o campeonato com o Vanderlei Luxemburgo. Ainda mais depois do que a gente viu no sábado. Um time incapaz de ganhar do Cuiabá em casa. E agora não tem Renato de novo. O grande momento do Corinthians e do Vanderlei, o jogo contra o Fluminense e o jogo contra o Atlético Mineiro, principalmente, com o Renato em campo. Em casa. Que é onde dá pra contar com o Renato, né? Ou seja, ele joga de vez em nunca em casa. Ou seja, contar com o Renato não dá. Já percebemos isso. Então daqui pra frente não dá pra contar com o cara. O que o Vanderlei vai fazer? Vocês conseguem ver o time se recuperando e jogando? Vamos esperar esses 10 dias de treino aí. Beleza. Vamos esperar esses 10 dias de treino aí. Mas eu já estou me antecipando. Que é isso que um dirigente competente faz. É isso que um diretor de futebol competente faz. Já tem que estar se antecipando. Já imaginando a possibilidade de Vanderlei Luxemburgo não dar certo. Seria previsível. Seria previsível não dar certo. E o Corinthians logo tem que estar pensando em alguém. Eu gostaria muito de acreditar que esse pobre coitado do Alessandro já está pensando num outro nome. Eu já estaria de novo em cima do Tite. Sim, eu estaria. Chorando. Ligando para ele, me humilhando. Ô, professor, pelo amor de Deus. Eu me humilharia pro Tite. Eu me humilharia pro Tite. Ou, por favor, me digam que vocês estão atrás do Vojvoda. Que vocês estão atrás de um outro cara bom. Porque dá tempo sim, tá? Nossa, vai mandar outro cara embora. Alguém entrou aqui nos comentários, é um cara que eu gosto, esqueci o nome dele. Falando, mano, esse papo de mandar técnico embora agora não existe. Deixa o cara trabalhar e tá bom. Ok, eu concordo. Deixa o cara trabalhar. Até quando? A pergunta que eu faço pra vocês é, qual que é o nosso limite pra falar, chega, ou manda esse cara embora agora, ou nós vamos cair. Ou de fato nós vamos cair. Aquelas pessoas que falam vamos cair têm razão. Em algum momento teremos que ter essa conversa. E quando tivermos essa conversa, o Corinthians está pronto para ter alguém? Ou lá vem o seu Duílio com mais uma aposta, com mais uma invenção? Enfim, isso tudo para falar para vocês que me preocupa demais a situação Vanderlei Luxemburgo. E eu queria sim que alguém da diretoria viesse a público explicar essa declaração lamentável que ele deu no sábado. Lamentável. Tão lamentável que a outra declaração lamentável dele passou batido, né? Ele chamou o jogador do Palmeiras de escurinho, né? Falou, aquele outro escurinho que eu trabalhava lá. Depois fica bravo quando chama o cara de um velho ultrapassado de 70 e tantos anos, né? Lamentável, seu Vanderlei, lamentável. Vamos lá, outro assunto que eu queria ter com vocês. Sula. Muitos bateram em mim porque eu falei que no dia que eu for presidente do Corinthians, o Corinthians não joga Sula, porque a Sula é um torneio de 6ª categoria, né? Uma coisa ridícula. E vocês usaram 2 argumentos para discordar de mim, os 2 são interessantes, vamos falar deles. O primeiro era que a Sula pode dar vaga para o Mundial. Eu duvido. Eu duvido que um torneio de 8ª categoria, não é nem 6ª, dê vaga para o Mundial. Porque se isso for verdade, vamos parar de jogar Libertadores, vamos jogar Sula. É mais fácil ganhar Sula do que ganhar Libertadores. O Palmeiras, então, nunca mais vai jogar Libertadores, vai ficar jogando Sula todo ano, para ver se eles conseguem ganhar o Mundial. Não acredito que a Sula vá dar vaga para o Mundial. Caso vocês provem para mim que, de fato, a Sula, o campeão dessa Sula atual, vai pro próximo Mundial, nossa, aí eu falo para vocês, vamos com tudo na Sula, eu amo a Sula. Mas eu duvido. Nesse caso, sobram apenas os argumentos óbvios para usar com vocês. A Sula é ridícula. Outro argumento que vocês usam comigo. É igual na Europa. Na Europa tem a Europa League. Então vamos lá. Se você for incompetente na sua Liga Europeia e não conseguir vaga para a Champions League, você vai jogar a Europa League, verdade. E você vai ser obrigado a ir em cidades como Bordeaux, Sevilha, Lisboa, muito provavelmente, ou Porto, né? Você vai ter que jogar em Frankfurt.
Você vai ter que jogar na Grécia. Veja só que problemão, né? Percebe? Você vai jogar em Copenhague, você vai jogar em cidades desse nível, em Estocolmo. Aqui você vai jogar no interior da Bolívia, no interior do Paraguai, em buracos da Venezuela. Não ofendam a minha inteligência. A Sula é uma vergonha. Um time do tamanho do Corinthians não pode jogar uma Sula. Tá? Não pode. No dia que eu for presidente, já falei, eu comunico a Conmebol. Sula, o Corinthians não joga. Ah, mas aí vou te fuder na Libertadores. É a vida. Até porque no meu mundo ideal isso não vai acontecer, porque haverá uma liga dos clubes sul-americanos, liderada pelos brasileiros que têm muito mais dinheiro do que os hermanos, e vamos nos livrar da Conmebol. Essa organização corrupta, nojenta, escrota, que faz o que quer e nenhum brasileiro faz nada a respeito, né? Pô, o que você quer que os brasileiros façam a respeito? Que rompam com a Conmebol. Ah, você tá de brincadeira? Não, não tô. Simples assim. Mas isso não acontece, sabe por quê? Porque o brasileiro que tá por cima sempre sabota a ideia. Palmeiras e o Flamengo agora têm chances reais de estar sempre ganhando Libertadores, então eles não querem mudar. Já foi com o Corinthians, já foi com o São Paulo, já foi com outro, é sempre assim. Mas em algum momento terá que haver uma união dos clubes brasileiros e falar, olha, não dá pra ficar na mão desses caras. Vamos romper com a Conmebol. Vamos falar Conmebol, tchau, eu não disputo mais torneios teus. Chama o Boca, o River e os argentinos para conversar, chama os times do Uruguai, os chilenos e vamos fazer uma liga. Vamos fazer uma liga com sede em São Paulo, sim senhor, com sede em São Paulo. Vocês querem sede aonde? Em Buenos Aires? Em Montevideo? Tá de brincadeira? Os caras roubam nós a vida inteira, eles querem fazer uma... É isso, e vamos falar pra eles, é isso ou não tem mais opção. Vão jogar vocês aí esse torneiozinho sem os clubes brasileiros. Eles com certeza vão topar participar de um torneio organizado por todos, mas com sede em São Paulo. E vamos mandar a Conmebol para aquele lugar. Mas voltando ao meu assunto inicial, jogar Sula não dá. Jogar com Boiacá Chicó não dá. Não dá. E ter que explicar isso é assustador. Sula, muito bom. Barleta. Saiu aí a notícia que o Corinthians não está pagando as parcelas para a compra do Barleta. Você tá surpreso aí do outro lado? É 1 milhão, se eu não me engano, mano. É 1 milhão ou 2 milhões parcelado. Tinha as parcelas lá para pagar, o Corinthians não pagou. E o Joinville, que eu acho que é formador, não sei o que, teria um percentual para receber, tá reclamando, falando, o Corinthians não pagou, o Corinthians não paga nós. Esse é o Corinthians de hoje. É o que eu falo para vocês. Estamos virando o Flamengo dos anos 90, 2000. Uma vergonha. E o seu André Sanches continua ainda em podcastzinho falando, por mim deve 2, deve 1 milhão, mas por mim deve 1 bilhão, mas por mim deve 2. Corinthians não é instituição com fins lucrativos. Olha a mentalidade do cara. Mandaram para mim ontem imagens dele num podcast aí, em que o cara questiona pra ele o contrato com a Nike. Ele tem que ter contrato com a Nike. Por que ninguém vê? Porque não tem que ver. Olha, mas cadê a transparência? Você tem que ver. Mas não, isso aí é uma coisa íntima. Eu pergunto o que você faz com a tua mulher no quarto. Você não tem que ver. Cara, pelo amor de Deus, você tem uma coisa com a outra. Eu quero saber sim qual é o contrato. Vai lá e vem então no clube, mas não tem que ser público. Por que não tem que ser público, Andrés? Por que nós não temos o direito de saber quanto que a Nike paga pro Corinthians? Quais são as condições? Ele realmente acha que isso não tem que ser público. É uma coisa dele que quem reclama é babaca e que ele tem razão. Esse é o nível desse cara. Esse é o nível bandidinho desse cara. Eu não falei que ele é bandidinho, eu falei que é o nível bandidinho dele. É isso. Esse é o nível André Sanches, o cara que falou que o cara tem o direito de roubar um relógio. E que a dívida de 1 bi por mim seria de 2. É assustador. Esse é o grupo que está no poder. Não, não é o do Willian. Esse é o grupo que está no poder. É essa gente que comanda o Corinthians. É do Willian, do Bingo, é Roberto Andrade, é André Negão, o bicheiro que até baleado já foi preso recentemente por porte de arma, por não sei o quê. É esse o nível. É esse o nosso nível. Nós temos que tirar essa gente de lá urgentemente. Incrível, todo dia uma nova. É o Barleta, é o Bozelli, é o Ramiro. A gente simplesmente não paga. E aí aparece torcedor em rede social xingando os caras. A culpa não é dos caras, a culpa é nossa. A gente contrata os caras e não paga. É vergonhoso isso. E saiu uma notícia anteontem, que parece que é mentira, dizendo que a situação, ou seja, que a turminha da Renovação e Transparência, teria se insinuado para o Augusto Melo e propondo não apresentar nome, candidatura nenhuma contra o Augusto. O Augusto seria aclamado presidente, em troca essa gente teria carguinhos ali na nova administração. Ao que tudo indica, parece que é falso isso, mas a turma do Augusto soltou uma nota dizendo que isso não é verdade, que é contra e que com esses caras não tem conversa. Que transformar o Corinthians numa coisa decente passa necessariamente por afastar essa gente de lá. Obrigado, Augusto. É o mínimo que eu esperava de você. Só faltava coisa diferente. Assustador. Já estamos em 15 minutos, então vamos lá.
falei do Vanderlei, o Neto. Vamos lá, vocês querem que eu fale do Neto. O Neto é patético, né? Você que está aí do outro lado e assiste o programa do Neto, acho uma pena que você dê ibope para um cara desse. Como eu já disse aqui inúmeras vezes, o Neto é o cara que dentro de campo eu amei, embora fosse um péssimo profissional, paneleiro. É um cara que jogou um ano, no máximo, em alto nível, a saber, o segundo semestre de 90 e o primeiro de 91. Depois, gordinho, fora de forma, mãozinha na cintura, reclamão, um mala, tá? Mas eu amo o Neto, tá? Alguns dos momentos mais emocionantes da minha vida, da minha infância, eu devo ao Neto. E não tem como esquecer isso, e nem quero, tá? Sou feliz lembrando das coisas boas do Neto. Mas o Neto ex-jogador, o Neto jornalista, com 80 aspas, é um pobre coitado. Por quê? Primeiro porque o Neto é um simplório, o Neto é um pobre coitado que mal sabe falar, mas não é esse o problema, tá? Não me acusem de elitismo, não é isso não. O Neto não é qualificado, a verdade é essa para falar. Mas se fosse só isso, tudo bem. A gente diria, ei, o Neto coitado, né? Ele fala muita merda, mas ele é fraquinho das ideias, né? Vamos relevar. Mas não é isso. É pior do que isso, e é isso que eu quero trazer para vocês. O Neto tem sim ambições políticas no Corinthians. O Neto participa de uma chapa lá dentro do Corinthians que se chama Liberdade Corintiana. Chapa essa da qual faz parte também o seu herói Vicente, que era o diretor jurídico do Corinthians, que pediu demissão agora, né? Porque vocês estão se afastando, né? É também, enfim, do Ernesto, acho que dos Gaviões do Samba e tal. Ao que tudo indica, houve uma reunião da turminha da Liberdade Corintiana e eles decidiram se afastar da situação. Porque viram que o barco da turminha Renovação e Transparência está afundando. Que as chances do Augusto Melo ser eleito são enormes. Dizem que se a eleição fosse hoje, o Augusto ganharia. O que era uma coisa impensável em outros tempos, quando todo mundo dizia que candidato do Andrés não tem como perder. Parece que tem, até porque a Renovação e Transparência está rachada. Eles não conseguem definir um nome para suceder o Duílio. O nome de André Negão sofre enormes resistências por motivos óbvios, seria uma piada, e outros ali não emplacam. Então, por isso começam até a falar numa eventual volta do Andrés para ser candidato. Mas, ao que tudo indica, não vai acontecer. Então os caras já estão percebendo isso. E a chapa do Neto percebeu isso. E a turminha do Neto já está se afastando. Isso leva a situações constrangedoras, como vocês devem ter visto, como nos últimos programas do Neto. Vocês viram aquela entrevista, eu vou deixar aqui hoje no final para vocês verem, tá? Vocês viram aquela entrevista que o Neto fez com o Duílio no seu programa, um dos momentos mais tristes da história recente do Corinthians, não só da televisão. O Neto ficou chamando o cara de melhor presidente da história do Corinthians o programa inteiro. Ficou enchendo a bola do cara o programa inteiro. Ficou defendendo, inclusive, que ele pudesse se candidatar assim à reeleição, o que é proibido pelo estatuto, o que é golpe. Não pode. Enfim, foi uma coisa constrangedora aquele programa. Constrangedora. Pois o Neto agora deu uma guinada de 180 graus. O Neto agora fala que essa diretoria é horrorosa. O Neto, na última vez que eu vi um pedaço de um programa dele, ele estava falando assim, Matheus Davó, contrato de 3 anos, 300 mil reais por mês. Quem assinou isso tinha que ser preso. Nossa, Neto, você percebeu? Sabe quem assinou isso aí? Foi o Duílio, Neto. Duílio e Andrés. Foram esses caras que fizeram tudo isso nos últimos anos. Não só Matheus Davó. É Everaldo, é Vital, é Arauz, é Avelar, é Manuel, é Richard, é Sornossa, é Douglas, é Michel Macedo. É todos esses caras, Neto. Todos esses caras, e você sempre passou pano para esses caras. Agora você percebeu, Neto, que esses caras são ruins. Oh, como você é genial. Não, você não é genial, não, Neto. Você é um oportunista, Neto. Você é um oportunista. E é uma pena isso, porque tem tanta gente que assiste o Neto e acaba sendo uma má influência. Verdade é essa. O Neto presta um desserviço ao Corinthians. Você aí do outro lado que se importa com o Corinthians, que ama o Corinthians, que quer um Corinthians forte, não quer me assistir, não tem problema nenhum. Mas não assisto o Neto. Para de assistir Neto, Ronaldo. Ronaldo é outro pateta que eu amei como goleiro. Foi um monstro, foi meu grande ídolo como goleiro. Até chegar o Cássio. Não tinha dúvida pra mim se era Ronaldo ou Dida. Imagina, eu mandava tomar no cu os caras que falavam Dida. O Ronaldo, sempre foi o Ronaldo. Fora de campo, um pateta, um bobão, que faz programa de TV aí bobão, sensacionalista e sempre passando pano, porque ele tem o camarotezinho dele lá em Itaquera também, entendeu? Enfim. É isso, senhores. Tinha outras coisas pra falar, mas já estamos indo pra 20 minutos, então chega. A gente volta depois. O Corinthians está numa pausa aí para ver se melhora, né? Só volta na semana que vem, no meio da semana que vem contra o Santos. Vamos ver se até lá alguma coisa muda, se o Corinthians melhora um pouquinho ou toma vergonha na cara, né? É isso aí. Ah não, faltou uma coisa.
agradecer do fundo do meu coração vocês todos que entram aqui no Valeu, no canal do YouTube, clica no botãozinho Valeu, manda o dinheirinho pro papai para fortalecer o canal. Muito obrigado para todos vocês de coração. Pro Vinícius Franco, Vinícius, ó, sensacional essa história. O Vinícius falou: Kaká, no último jogo do Corinthians eu deixei de sair com uma garota, ele mora no Canadá. Eu deixei de sair com uma garota mexicana para assistir o jogo do Corinthians. Fiz certo? Claro que não, Vinícius. Claro que não, tô brincando. Corinthians sempre prioridade, Corinthians sempre em primeiro lugar. Você fez a coisa certa sim. Fez certo sim, Vinícius, é isso. Corinthians sempre primeiro. Com certeza ela vai te dar outra chance, tá? Com certeza ela vai te dar outra chance. Então, muito obrigado pro Vinícius Franco, pro Said Assim, pro Rubens Júnior, pro Marcel Budal Ferreira, meu amigo grande Budal, valeu Budal. Pro Enzo Soler, meu truta Enzo, valeu Enzo. Pro José Roberto Cândido, pro Fabrício Macedo, pro Flávio Pérez. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês, senhores. Agora sim podemos encerrar. Um abraço a todos e vai Corinthians.